A dúvida é a adversária da fé. Mateus capítulo 14, versículo 31, que diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essas foram palavras de Jesus para Pedro, quando Jesus estava andando por sobre as águas, indo em direção aos discípulos que estavam ali no barco, e eles duvidaram que de fato fosse Jesus que estava se aproximando deles. E Pedro, sempre naquele seu ímpeto, naquela sua atitude de querer fazer, de agir, Pedro diz para Jesus: se for o Senhor mesmo, ordena que eu vá até a ti andando por sobre as águas. Eu creio que naquele momento Pedro foi tomado de uma fé sobrenatural, sabe? De algo que fez com que ele pudesse acreditar e confiar verdadeiramente. Se aquele de fato era Jesus, Jesus poderia ordenar e ele andaria por sobre as águas como Jesus estava andando. E quando eu lembro desse texto, eu lembro de um hino da harpa cristã, que no seu início ele diz assim: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? E eu creio que ele tem muito a ver com aquilo que nós queremos compartilhar hoje, né? Esse hino ele tem sido cantado ao longo dos anos na igreja evangélica, tem abençoado a vida de muitas pessoas, e creio que Deus, cada vez que ouve um cristão declarar ou cantar essa canção, Deus recebe com muita alegria, sabe? Porque é uma declaração de confiança, é uma declaração de alguém que crê que Deus vai conduzi-lo nos momentos difíceis da sua caminhada, né? E eu entendo que através da nossa fé, através da nossa confiança no Senhor, se nós nos colocarmos dessa maneira diante de Deus, não haverá lugar nas nossas vidas para que a dúvida possa nos acessar. Porque eu entendo claramente, e aqui nesse texto, Jesus diz para Pedro, do versículo 22 até o versículo 33, essa história vai sendo relatada, e chega um momento que Jesus diz para Pedro assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando que de fato seja eu? Por que você está duvidando de que de fato eu possa fazer com que você ande por sobre as águas? E no momento que Pedro começou a duvidar, Pedro começou a afundar. E aí ele clama e ele grita pelo socorro de Jesus, que estende a mão e o socorre no meio da sua falta de fé, porque ele permitiu que a dúvida ela pudesse acessar o seu coração, sabe? Pedro, naquele instante, cheio de fé, começa a caminhar sobre as águas diante das palavras de Jesus. Jesus faz o convite e diz para ele: vem. E aí ele começa a andar e caminhar por sobre as águas. Mas no meio do caminho Pedro começa a afundar, porque Pedro colocou a sua atenção naquele forte vento e não mais estava colocando a sua atenção em Jesus. Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a prestar atenção, a dar a atenção, a observar o forte vento que estava sendo soprado naquele momento. Pedro, ao invés de permanecer com a sua fé, da qual ele estava cheio naquele momento, ele abre a oportunidade para que a dúvida entre no seu coração. O que aconteceu com Pedro foi exatamente isso. A dúvida entrou no seu coração, ele foi tomado pelo medo e aí ele começou a ver a sua fé vacilar. A sua fé começa a ser vencida. E eu fico pensando quantas vezes você e eu não estamos assim. Num momento cheio de fé, confiantes, como se Jesus estivesse dando uma palavra para que a gente pudesse avançar, para que a gente pudesse conquistar, para que a gente pudesse alcançar aquilo que estamos almejando. E Jesus dizendo: pode vir, eu garanto você. Mas de repente, por alguma situação, a dúvida entra no nosso coração e nós começamos a ver a nossa fé a não prevalecer mais. Mas a dúvida começando a nos dominar e trazer medo para as nossas vidas, fazendo com que a gente venha naufragar. Talvez naquele momento em que a gente esteja mais fortalecido na nossa fé, mais encorajado, mais animado, mais crente de que
as coisas vão acontecer, de que tudo vai dar certo, mas às vezes um vento começa a soprar e ele rouba a nossa atenção e ele tira os nossos olhos de Jesus. Eu queria que através dessa passagem bíblica possamos aprender alguns princípios que vão ser muito importantes, que vão nos ajudar a vencermos essa batalha cruel e dura que nós travamos dia a dia contra a nossa adversária, contra a adversária da nossa fé, que é a dúvida. E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você nesta hora é que a dúvida, ela nos faz tirar os olhos de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Lá em Mateus capítulo 14, no versículo 28, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha a fé de Pedro. Senhor, se é o Senhor mesmo, basta uma palavra tua, um convite teu, um desafio teu, e eu vou caminhar sobre as águas, e eu vou em tua direção, se verdadeiramente és tu. Pedro queria ir até Jesus andando por sobre as águas, para comprovar se de fato aquele que estava andando sobre as águas, a quem ele estava vendo, era realmente Jesus. Então Jesus faz o convite e diz: Pedro, vem. E aí Pedro começa a caminhar. Ele começa a experimentar o milagre, meu amado. Ele começa a viver o milagre, ele começa a ser parte do milagre. Olha que coisa fantástica. Muitas vezes Jesus nos faz convites para que você e eu vivenciemos o milagre, experimentemos o milagre, sejamos parte do milagre. Quando eu olho para aquela situação, eu penso, que emoção tremenda Pedro deve ter tido quando ele sai do barco e começa a caminhar por sobre as águas. Imagine você no lugar de Pedro. Talvez a única expressão que eu possa dizer numa situação dessa é olhar para a história de Pedro, me ver nela e dizer: uau, que tremendo, que coisa maravilhosa. E eu pergunto para você, quem não gostaria de passar por essa sobrenatural experiência como Pedro passou? Ou ainda mais, passar por uma experiência sobrenatural com o próprio Cristo. Era isso que Pedro estava experimentando. Sabe? Ele estava tendo uma experiência sobrenatural com o próprio Jesus, mediante as palavras de Jesus, mediante o convite de Jesus. Quantas vezes Jesus não nos está convidando para experimentarmos o sobrenatural? Muitas vezes Jesus está nos convidando para sairmos das coisas naturais e irmos para as coisas espirituais, para as coisas sobrenaturais, para experimentarmos um milagre. Um milagre. Eu sei que você talvez já tenha passado por experiências como essa. Talvez você já tenha testemunhado algum evento na sua caminhada em que você viu Jesus, que Jesus te convidou, você se sentiu desafiado, você foi ao encontro dele, você começou a experimentar o seu milagre, mas muitas vezes, no meio da caminhada, um vento forte começou a soprar e roubou a sua atenção de Jesus. Fez com que você tirasse os olhos do milagre que você estava experimentando, do sobrenatural que você estava vivendo, da experiência que você estava tendo com Jesus e começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar para as lutas, começou a olhar para os obstáculos. Pedro estava experimentando o seu milagre, estava tendo uma experiência sobrenatural com o próprio Jesus, mas de repente algo acontece. O que aconteceu foi que um ataque se levantou contra a fé de Pedro. Uma seta foi lançada na direção de Pedro para que a sua fé fosse roubada. E aí Pedro começa a submergir e começa a entoar aquele grito desesperado, dizendo: salva-me, Senhor! O homem que há pouco estava caminhando sobre as águas, cheio de fé, indo em direção a Jesus, tira os olhos de Jesus. Começa a olhar para as adversidades e começa a afundar. A sua fé começa a naufragar. A sua fé começa a submergir. E toda aquela fé que Pedro estava começa a ser ameaçada a partir de agora. Lá em Mateus capítulo 14, no versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Sabe, uma coisa me chama muito a atenção nesse texto. Quando ele diz que Pedro começou a reparar na força do vento e ele teve medo.
O que teria acontecido com Pedro? O homem cheio de fé que estava caminhando sobre as águas, agora começa a afundar e gritar desesperadamente por socorro. O que será que aconteceu? O texto diz que Pedro começou a reparar na força do vento. Enquanto Pedro estava com os olhos dele direcionados para Jesus, o milagre continuava acontecendo. A sua fé era inabalável. Mas quando Pedro começou a reparar no vento, a sua fé começou a naufragar. De acordo com o dicionário de Strong, a palavra reparar, usada aí neste versículo, é uma palavra grega chamada blepo, que significa ver ou discernir através do olho como órgão da visão. Então, quando ele usa a expressão reparar, ele estava dizendo que Pedro estava vendo e discernindo com os próprios olhos. O que Pedro estava vendo e discernindo com os próprios olhos? No primeiro momento era Jesus. No primeiro momento era aquele que sustentava a sua fé, era aquele que o desafiava e encorajava a experimentar o milagre. Mas de repente Pedro começa a ver e a discernir com os próprios olhos o adversário da nossa fé. E diz que um vento começou a chamar a atenção de Pedro. A força daquele vento tirou a atenção de Pedro, que estava em Jesus, e agora começa a olhar para o obstáculo e para a dificuldade que estava se levantando diante dele. Reparar, olhar ou discernir é a mesma coisa que voltar os pensamentos ou dirigir a mente para uma coisa que lhe prenda a atenção. Pedro voltou os seus olhos para aquilo que tirou a sua atenção de Jesus. Aquilo que roubou o seu foco, aquilo que roubou a sua fé. E aquilo começou a prender a atenção de Pedro. E aí o que acontece? Quando Pedro começa a olhar, a reparar, a sentir a força do vento, automaticamente ele tira os olhos de Jesus e ele é tomado de medo. Pedro começou a sentir o vento, se esqueceu de Cristo e a dúvida, ela é perigosa. A dúvida, ela focaliza nossa atenção em outras coisas que não é Cristo. Quando na verdade deveríamos estar olhando somente para Jesus. Quando você começa a duvidar, quando você começa a questionar, você está tirando os olhos de Jesus. A sua fé começa a ser roubada. O medo começa a querer dominar você. A dúvida, ela rouba a sua atenção. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2 na parte A. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa é a recomendação bíblica. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quem é ele? Jesus. Querido, enquanto permanecermos olhando firmemente para Jesus, nós não vamos perecer, nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás. A nossa fé não será roubada, muito pelo contrário, ela será fortalecida. Porque nós estamos olhando firmemente para o único que é capaz de fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. E eu digo para você, seja qual for a situação, meu amado, jamais tire os seus olhos de Jesus, porque Ele é o autor e é o consumador da sua fé. Fixa os seus olhos nele, não tire os seus olhos do Senhor. O que é estar olhando firmemente para o Senhor? É crer nas suas promessas, é crer nas palavras que Ele tem liberado sobre a sua vida, aquilo que tem sido profetizado a teu respeito, aquilo que está nas Escrituras e que você sabe que vai se cumprir na sua vida. Porque foi Jesus quem criou a fé em nós. E é Ele quem vai fazer com que essa fé ela seja ativada nos momentos que nós precisarmos dela. Foi Ele que colocou a fé dentro de você. A fé não é algo nosso, foi Deus que colocou a fé dentro de nós. E nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar a nossa fé. E só é possível se mantermos os nossos olhos voltados para o Senhor. Então, todas as vezes que você precisar da sua fé, lembre, Jesus está olhando para você. Não tire os seus olhos dele. Mantenha o seu olhar fixo na direção do Senhor. Porque se você começar a olhar para a força do vento, como Pedro fez, se você começar a olhar para as dificuldades,
você vai perecer. Você vai afundar e não vai ver o milagre acontecer. Então a primeira coisa que você e eu precisamos fazer para que a dúvida ela não venha roubar a nossa fé é manter os olhos fixados em Jesus. É ter a atenção de Jesus. É voltar a nossa atenção para o Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo. Um segundo princípio que nós aprendemos aqui em relação à dúvida ser adversária da nossa fé e como vencê-la, é que quando tiramos os olhos de Cristo, a dúvida faz o medo nos paralisar. É exatamente isso. Quando você e eu tiramos os olhos de Jesus, a dúvida entra e ela traz consigo o medo. E o medo tem o poder e a capacidade de paralisar as pessoas. Talvez você já tenha ouvido relato de pessoas que estavam em alguma situação de perigo e ela te faz o relato, conta o que aconteceu e ela não conseguiu sair, não conseguiu agir, não conseguiu tomar uma atitude que pudesse trazer um livramento para ela. E você pergunta, por que você não correu? Por que você não gritou? Por que você não fez nada? E a pessoa vai dizer para você, eu estava com tanto medo que eu fiquei paralisada. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia correr, sabe? É como se a musculatura daquela pessoa fosse completamente paralisada naquele momento e ela ficasse sem ação ou sem reação. Às vezes estamos assim. Se deixarmos a dúvida entrar no nosso coração, ela vai trazer com ela o medo. E o medo é paralisante, sabe? Quantas pessoas não avançaram deixando de conquistar os seus objetivos por causa do medo? Estava tudo planejado, tudo organizado, estava dando tudo certo. Parecia impossível que aquilo não viesse a acontecer. Mas por algum motivo, pela força do vento, por causa da dúvida, aquelas pessoas foram tomadas de medo e começaram a fracassar nos seus projetos, nos seus propósitos, nos planos que Deus tinha para as suas vidas. O medo, muitas vezes, ele não é somente paralisante, mas ele é também aterrorizante. É verdade. O medo ele tem o poder não somente de nos paralisar, mas ele tem a capacidade de nos aterrorizar. E quando nós somos aterrorizados por alguma situação, falta-nos a força para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa avançar. E aí começamos a ser dominados por outros sentimentos que não são legais. Começamos a desanimar, começamos a ficar tristes, vamos sendo abatidos no dia a dia por causa das situações, já não conseguimos mais enxergar uma esperança e uma expectativa de que aquela situação ela possa ser mudada. E aí tudo aquilo que estávamos sonhando, almejando, que estávamos desejando conquistar, começa a se perder. Porque tiramos os olhos de Jesus, deixamos a dúvida entrar, essa dúvida trouxe o medo e esse medo tem nos paralisado e nos aterrorizado. Só quem crê pode ter fé. Você e eu, quando olharmos para os desafios, para as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, nós precisamos crer. Porque quando cremos, a nossa fé ela é colocada em ação. Só quem crê, quem tem fé, pode ter confiança, coragem, ousadia para prosseguir e conquistar seus objetivos, sejam eles quais forem. Você tem planos, tem sonhos, tem projetos, tem desafios. Há propósitos a serem cumpridos através da sua vida, querido. Creia, porque se você crê, você vai ser cheio de fé. E quando você é cheio de fé, você passa a ter confiança, você passa a ter coragem, você passa a ter ousadia. E essas coisas vão te ajudar a prosseguir, a avançar, a conquistar e a não retroceder, a não voltar atrás. Sabe por quê? O medo ele está diretamente ligado à dúvida e não à fé. Todas as vezes que você e eu tememos, que temos medo de alguma coisa, é porque a dúvida entrou no nosso coração e não tem nenhum tipo de relação com a nossa fé. A fé, ela sempre nos conduz a atitudes corajosas e ousadas, ao desejo de alcançar e conquistar. Sabe quando você olha para uma situação que aos olhos de outras pessoas parece impossível, mas você diz, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou chegar até lá.
E outros até dizem assim, mas isso é uma utopia, você nunca vai conseguir, você não é capaz, você não tem potencial, mas você crê de uma forma assim tão poderosa, você está tão cheio de fé, que você é tomado de uma coragem, de uma ousadia, de uma intrepidez tão grande, que ninguém consegue paralisar ou deter você. Quem está confiando em Jesus não teme nada, querido, absolutamente nada. Há várias referências nas Escrituras nos orientando a não temermos. Muitas passagens na Bíblia que falam a respeito de não termos medo, de confiarmos, de sermos corajosos, de sermos ousados, de descansarmos no Senhor, porque Deus vai fazer. Eu quero citar apenas duas dessas passagens. Uma delas está no Salmo 23, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A outra passagem é 1 João 4,18, que diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essas duas palavras, elas se completam. Porque o salmista, no Salmo 23, está dizendo assim: ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu esteja passando pelas dificuldades, ainda que eu esteja passando pelas lutas, ainda que tudo me seja contrário, eu não vou temer mal nenhum. Sabe por quê? Porque ele diz: porque tu estás comigo. Se Jesus está comigo, meu amado, nada vai poder me deter, nada vai poder me paralisar. E o texto de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz que no amor não existe medo. Sabe por quê? Antes, o perfeito amor, que é Jesus, ele lança fora todo medo que tenta nos dominar. Porque o medo tem o poder de trazer tormento para as pessoas. Não devemos temer em momento algum, porque Jesus, o perfeito amor, que lança fora todo medo, sempre estará conosco. E aí eu lembro do hino: ó, por que duvidar? Não há lugar para dúvida nas nossas vidas, meu amado. Nós não podemos abrir espaço para que essa dúvida entre no nosso coração e traga com ela esse medo que tem a capacidade de paralisar as pessoas. Ainda que você esteja diante de alguma situação que te leve ao medo, ao pânico, que de alguma forma esteja aterrorizando e tentando paralisar você, lembre, Jesus está com você. Ele pega esse medo que você tem e ele lança esse medo fora e te enche de ousadia, de coragem, de intrepidez para você alcançar e conquistar. Aonde? Na sua vida espiritual, seus planos, seus projetos, seus sonhos ministeriais e espirituais, no seu local de trabalho, na sua profissão, naquilo que Deus te chamou para fazer e para abençoar pessoas, para abençoar lugares, para transformar situações de caos. Aquelas situações que você diz: Deus me chamou para fazer isso, e talvez muitos digam: você não vai conseguir, você não é capaz. Mas lá dentro de você há uma convicção e não há medo algum de se colocar disponível para o Senhor e crer que você vai realizar os propósitos de Deus para a sua vida. Um terceiro princípio é que a dúvida, se nós deixarmos ela entrar nas nossas vidas, ela nos coloca em situações de perigo. Quando você e eu duvidamos, nós estamos sendo expostos a situações perigosas. Então eu quero reiterar para você: não tire os seus olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, a dúvida entra, ela traz o medo, ela paralisa e ela te coloca em situações de perigo. Foi o que aconteceu com Pedro. A dúvida levou Pedro a ter medo. O medo levou Pedro a afundar. Então, quando nós duvidamos, nós ficamos com medo e começamos a afundar. É assim que funciona. Nós começamos a naufragar na nossa fé. E isso é perigoso. E se o socorro de Jesus, ao ouvir o clamor desesperado de Pedro, não o socorresse, ele teria afundado completamente. Muitas vezes, ao darmos lugar à dúvida, nós nos colocamos em situação de perigo. Todas as vezes que nós damos lugar para a dúvida e começamos a questionar, nós nos expomos a situações de perigo. Sempre que a dúvida vier, seja firme e não deixe ela prevalecer. Você pode vencer a dúvida com a sua fé. Não permita que a sua fé seja vencida pela dúvida.
Se você está cheio de fé, continue crendo que a dúvida não vai entrar no seu coração. E medo algum vai ter a capacidade de vencer você nos desafios que estão sendo colocados diante da sua vida. Não alimente a dúvida, porque você não precisa dela. Quando alguém disser para você não vai dar certo, será? Como você vai conseguir? Não acredite nessas mentiras. Coloque a sua confiança no Senhor e não se alimente da dúvida que brota até mesmo através da palavra de outras pessoas. Se alimente da fé, pois é ela que vai te fortalecer a prosseguir na caminhada e vai fazer com que você não retroceda jamais. A tua fé, meu amado, vai te conduzir a lugares inatingíveis, a lugares inacessíveis, onde você poderá experimentar o que poucas pessoas poderão experimentar. Deus quer te levar a lugares onde muitos nunca conseguirão chegar. E só é possível chegar nesses lugares através da fé. Se você duvidar, você não vai conseguir alcançar esses lugares ou essas situações que Deus tem proposto para você. E o último princípio que eu queria compartilhar com você é que você precisa colocar a sua fé em Jesus e Ele cuidará de você. Coloque a sua fé em Jesus e Ele cuidará de você. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Colocar a fé em Jesus, meu amado, é se abandonar nos braços dele. É confiar nele, de que tudo que você e eu precisamos já nos foi providenciado. Então, se entregue, confie e todas as tuas necessidades serão supridas. Todas as tuas necessidades serão supridas. Vá até Jesus, caminhe sobre as águas, mas mantenha os teus olhos abertos e fixados no Senhor. E não vai haver lugar para dúvida na sua vida. Aquela dúvida que gera o medo, que faz afundar a fé. Jesus estará sempre com os braços estendidos para te ajudar quando o mar estiver revolto, quando o vento forte soprar contra você. Ele está com os braços abertos agora. E não duvide. Que Deus possa abençoar você poderosamente em Cristo Jesus. Amém.